Hoje é dia 8, domingão, e esse é o nosso terceiro editorial do dia atrasado. Era para ser o chá da tarde, já virou jantar, passou da hora do quarto. Hoje eu me dei o luxo de dormir de tarde. Há quanto tempo eu não fazia isso? Mas hoje é um domingão, eu fiz isso, dormi, descansei, e mesmo assim acordei e corri aqui para trabalhar e trazer mais conteúdo para vocês. Então, desculpem o atraso, mas peço aí escusas, né, pela minha falha, mas eis-me aqui novamente, né? Vamos lá. A briga foi feia. Teve dedo na cara. Teve tudo que tem em uma discussão. Mas ele não tava terminando sim. Eu tô falando do Elon Musk. Esse negócio do olho roxo dele aqui foi pancadaria e porrada. É isso que aconteceu. Informações de bastidores aí, lá do jornal A Área Militar. O que aconteceu? E agora já tem gente falando até em expulsar o Elon Musk dos Estados Unidos, dizendo que ele é uma figura, um imigrante ilegal, né? Por outro lado, né, é vergonhoso quando você vê jornalistas pregando, né, a perseguição política, pregando, né, a censura. Olha só, o Metrópolis faz uma matéria dizendo que qualquer um que estiver próximo do Eduardo Bolsonaro vai sofrer as duras consequências. Consequências do quê, cara pálida? Que coisa esquisita isso. Por outro lado, tem também o Coronel Tadeu. A gente vai falar sobre isso, que assume o lugar, né, da Carla Zambelli e vem aí com boas perspectivas da sua atuação, né? Então, segundo o jornal Metrópolis, as prioridades do Coronel Tadeu. Também vamos falar sobre a mídia, que não está muito satisfeita, não. E a mídia fez até uma enquete. Se você já quiser responder agora para a mídia, né? Ó, a matéria da Veja, que foi republicada pelo Bolsonaro, diz que o Lula não cumpre as promessas de campanha. Geralmente, quando você faz uma promessa e não cumpre, e tem algum resultado econômico em virtude disso, a lei considera isso estelionato. No caso dos políticos, não, né? Impressionante, né? Ele promete alguma coisa para chegar no cargo, para ter um bom salário, para ter um salário gordo e muita mordomia, para no final das contas não cumprir nada daquilo. Mas aí não cabe o estelionato. E aí perguntaram, o Lula é bem intencionado ou é mal intencionado? Qual é o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber se você acha o Lula bem intencionado ou mal intencionado. Outro ponto também é The Washington Post, né? Pois é, a mídia internacional já está repercutindo a República das Bananas, a vergonha que o nosso Brasil se tornou, né, depois que o governo petista está à frente aí, né? Quantas vezes o Brasil está aparecendo na mídia e sempre de forma vergonhosa. Veio também o Estadão, deu uma lavada nos demais ministros do STF e elogiou pra caramba o André Mendonça. Enfim, tem muita coisa importante que a gente vai falar com vocês. Então espero de vocês que, se vocês considerarem e estarem sempre bem informados, fazer parte desse canal, que é hoje, né, com muito orgulho, muita honra, está entre os maiores canais conservadores, né, de figuras que não são da política, de figuras que estão à parte aí. Se você puder dar uma força para a gente e se inscrever e também, né, é lógico, está fazendo parte dessa comunidade que está sempre crescendo em busca do bem comum e do bem da sociedade e pela democracia, tá bom? E é isso, vamos começar de matéria, que eu sei que você está aqui por isso, não vou te apurrinhar muito no domingo, não. É o seguinte, ontem eu mostrei uma matéria para vocês que o Felipe Barros agora vira alvo do sistema porque ele estava exercendo o papel dele de fazer denúncias. Sim, Felipe Barros, cumprindo uma missão oficial, foi para os Estados Unidos, teve reunião com parlamentares norte-americanos e agora fizeram um pedido, né, de que abra uma investigação, o PGR abra uma investigação contra o Felipe Barros. Cara, é uma perseguição descarada, é preocupante o que está acontecendo no Brasil. Agora vem um jornalista, blog do Noblar, do Metrópolis. Quem tem contato com o Dudu, avise-os que a PF quer falar com ele. Perdi a conta de vezes que já fui processado por reportagens e artigos que escrevi, desde que me mudei para Brasília em 1982 e daqui nunca mais saí, disse o Noblar. Só quis ler isso. O ano que eu estava nascendo, ele já estava lá, falando bobagem na política e sendo processado, né? E sendo processado. Então, assim, a grande questão que a gente tem que entender aqui é que quem tem um alinhamento político diferente, a Polícia Federal vai para cima. E aí, jornalistas
jornalistas defendendo o arbítrio e o absurdo. Que vergonha que esse país está se tornando. Que vergonha, né? A gente acompanhar situações esdrúxulas e abestalhadas como essas, né? Não, quem tem contato com o Eduardo Bolsonaro, vai lá. Isso é intimidação. Isso é intimidação. O Brasil chegou a este nível deplorável. Outro exemplo é o da Carla Zambelli, né? Que agora, sim, caçada. Olha, não vou entrar no mérito, não defendo. Mas a Carla Zambelli, tadinha, totalmente inocente, ela nunca pegou a arma e saiu mandando atrás do cara. E aí, a discussão se ela tinha posse de arma, se ela extrapolou os limites, é justa. Não, mas eu não vou falar que a Carla Zambelli, ela realmente entrou lá no sistema do CNJ ou não entrou. Isso também é discussão. O da Carla Zambelli foi muito além do que o Eduardo está fazendo. O Eduardo Bolsonaro está fazendo só política mesmo. Da Carla Zambelli, as acusações são de crimes comuns. Agora, uma coisa é certa. Você acha que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não quer a cabeça da Carla Zambelli? Não sempre quis. Todos os jornalistas sabem disso. Desde que a Carla Zambelli atuou nas eleições, os ministros do Supremo têm uma inimizade óbvia com a Carla Zambelli. Em especial, o ministro Alexandre de Moraes. Ela teve um julgamento justo, né? Agora, o STF cassou a Carla Zambelli, deu a determinação de cassação da Carla Zambelli, e isso aí vai abrir um precedente, né? Perigoso. Muito perigoso. Quem assume no lugar da Carla Zambelli? O Coronel Tadeu. As duas prioridades do deputado que assume no lugar da Carla Zambelli. O deputado que assume a vaga no lugar de Carla Zambelli, o Coronel Tadeu, tem duas prioridades para o seu mandato. O parlamentar, também filiado do PL, pretende apresentar um projeto de lei que ponha fim às audiências de custódia. Já começou bem, muito bem. Então, quem é conservador, não pense que perdeu porque vai assumir um petista no lugar, vai assumir um cara sério, de mandato sério, um cara centrado, Coronel Tadeu. Então já começa, não, vamos acabar com esse negócio de audiência de custódia. Abre aspas. Precisa ter uma lei para acabar com as audiências de custódia, que beneficiam os criminosos. Hoje, eles socorrem respaldados por uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Fecha aspas. O deputado também quer legislar sobre a regulamentação das redes sociais e das plataformas que disponibilizam acesso. Abre aspas. O STF não está errado em deliberar sobre o tema agora, porque hoje não temos regulamentação. Então, o que o Congresso precisa é elaborar uma regulação justa. O texto proposto pelo Orlando Silva, do PCdoB, vai para a lata de lixo. Temos que propor um texto mais palatável que não fira a liberdade de expressão. Fecha aspas. Já começou bem. Caramba! O Sandro está falando que tem que ter a regulação. Não. Eles vão avançar. Eles vão esticar a corda. E estão falando que o Congresso não quer discutir. Que tal seria a oposição, o centrão, juntar e apresentar uma proposta razoável que não fira os direitos de liberdade de expressão? Por exemplo, impedindo que teor político seja retirado das redes. Não. Tem a ver com abuso de crianças, tem a ver com crime, mas já põe no texto lá que fake news não. Então, manda o texto e fala, peraí, o Congresso está discutindo, está legislando, discute com o Centrão e joga o STF de lado. Agora, não discutir e não debater, não, o Congresso não vai debater, tá dando argumento para essa turminha aí falar besteira e querer fazer o que não é papel deles. Então, acho que o Coronel Tadeu já vai bater um bolão já chegando, né? Batendo bolão. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. Junta uma turma, legal, faz um projeto bom, objetivando o que é fake news. Coloca lá, fake news só é aquilo que é definido, que é público e notório, que foi apresentado de forma equívoca, né? Para desinformar, para mudar, né, a percepção da realidade, depois do devido processo legal, depois do contraditório com base na Constituição. E aí, cara, você levanta a discussão e fala, não, o Congresso está discutindo, por que você quer assumir o nosso lugar aqui? É óbvio, né? Quando você fala com a turma aí, qualquer coisa é jogar tempo fora, mas pelo menos você chega com uma discussão para rebater os argumentos deles. E aí,
aquilo que a Janja tá falando, aquilo que o Lula... Porque as crianças vêm a oposição e bate em cima dessa tecla. Não, nós vamos regular. Pedófilo que tá publicando coisa na internet, vamos pegar esses caras. Vamos triplicar a pena. Vamos pegar esses caras que têm isso, vamos pegar e tipifica os crimes e coloca ali, não, isso é crime, isso é crime, isso é crime. Fake news, peraí, mas o que é fake news? Vamos objetivar isso aqui, não cabe ao juiz arbitrar fake news assim, assado. Ou seja, regulamenta, bate de frente com a narrativa absurda que o governo quer colocar. É o que eu penso. Pessoal, lavar roupa suja é feio. Em público é mais feio ainda. Vamos lá. Elon Musk e secretário de Trump brigaram na Casa Branca. Saíram na porrada mesmo. Vocês perceberam que o zóio tá roxo, né? O motivo do olho roxo em Elon Musk, segundo Steve Bannon. Não sei se isso é verdade, mas o conselheiro do Donald Trump é quem tá falando isso. Agora, você pensa, o cara meter a mão nas orelhas do homem mais rico do mundo. O cara tem que ter muito peito, né? Olha só o que aconteceu aqui. Elon Musk e o secretário de Trump brigaram na Casa Branca. O motivo do olho roxo no bilionário, segundo o Steve Bannon. Essa informação não foi confirmada, é o que o Steve Bannon falou, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi o responsável por deixar um olho roxo no rosto de Elon Musk durante uma briga acalorada na Casa Branca. O ex-assessor e estrategista de Trump, Steve Bannon, afirma que Musk e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, se envolveram em uma briga física na Casa Branca. De acordo com Bannon, o conflito começou por causa de uma promessa quebrada do Elon Musk de cortar $1 trilhão no orçamento federal. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, confrontou Elon Musk dizendo: "Você nos prometeu um corte de $1 trilhão e agora só sobram uns 100 bilhões? Ninguém consegue economizar o que você está fazendo." Ou seja, confrontou o Elon Musk dizendo: "Mas você falou, você prometeu, você veio aqui e não está cumprindo, então nós vamos fazer o que você prometeu que ia fazer e não fez, nós vamos cortar na veia." Então, a discussão do Steve Bannon é essa. E desde o início o Steve Bannon já está batendo de frente com o Elon Musk. E depois dessa briga, o Steve Bannon falou o seguinte, ex-conselheiro de Donald Trump quer Elon Musk fora dos Estados Unidos por ser um imigrante ilegal. Não é verdade que ele é um imigrante legal, né? Essa matéria é do SIC Notícias. Steve Bannon apela à deportação de Elon Musk dos Estados Unidos, alegando que o empresário é um imigrante legal. O antigo conselheiro de Donald Trump defende ainda a abertura de investigação ao Estatuto da Imigração do magnata, da Tesla e da SpaceX, bem como ao seu alegado consumo de drogas. Ou seja, ali virou uma lavação de roupa suja das pesadas, briga feia, coisa ruim, né? Deplorável, nem precisava disso, né? Mas enfim, o que a gente precisa entender dessa história toda que envolve o Elon Musk, que envolve o Donald Trump? O que dá pra gente tirar dessa história toda? Tá, a verdade é a seguinte. O Steve Bannon já não gostava do Elon Musk há muito tempo. O Elon Musk, né, segundo informações da Casa Branca, chegou chegando. Ele já chegou querendo mandar em tudo, sendo um co-presidente. E isso aí ficou nítido, né? Quando surgiu um burburinho ali que o Elon Musk poderia ser quem dava as cartas, né? E que o Donald Trump seria um laranja, literalmente, né? É engraçado chamar o Donald Trump de laranja, mas poderia ser um laranja. E quem ia governar era o Elon Musk. E o Donald Trump rebateu e falou: não. O Elon Musk é imigrante. Ele nem pode ser presidente dos Estados Unidos. Quem manda aqui, quem manda na toda aqui sou eu. E aí, o que você tem de percepção dessa briga da turma aí? Coloca no comentário. Vamos lá, pessoal. Pesquisa aqui com vocês. Num domingão eu te perguntando isto. O Lula é bem intencionado? Diz pra mim, né? O Bolsonaro foi lá e deu uma cutucadazinha no Lula, né? É uma briga aqui que, assim, uma cutuca de cá, cutuca de lá, né? Lula não cumpre promessas e não é bem intencionado, diz pesquisa. Essa matéria é da Veja. A Veja tá voltando aos bons tempos. Tô começando a gostar da Veja de novo, gente. Começando a gostar da Veja de novo. E aí a Veja falou, não tem boa intenção, não cumpre as promessas, é um fanfarrão. E aí o Bolsonaro escreveu, não precisava de pesquisa não.
Basta olhar os seus vídeos na internet e todos serão mostrados ao maior mentiroso da história do mundo. Aquele que quer regulamentar as redes sociais com os seus alinhados. Tudo é somente coincidência, né? Olha, a grande questão é que tem muita gente já revoltada, né, com as promessas de picanha, com as promessas de regulamentação de rede social, tudo aquilo que o Lula falou que não viria com censura, com autoritarismo, está indo na contramão. Teve, né, um protesto da esquerda parisiense contra o recebimento do Lula pelo Macron. Parte da esquerda parisiense protestou e disse que o Lula é alinhado à ditadura. Lembra aquilo que você poderia falar e ser sancionado em 2022? A esquerda parisiense fez protesto na porta do hotel que custa bilhões, que o Lulu tá lá, em Paris, né? E a esquerda foi lá e tirou onda com ele. O Brasil tá num noticiário. Hoje, o Brasil é símbolo de autoritarismo, símbolo de arbítrio e de falta de democracia. Era isso que a turminha aí da Left People falava quando diziam que o Brasil vai voltar pro mundo. Se era pra voltar desse jeito. Ai, né? Pegou pesado. Ó, o jornal The Washington Post fez uma publicação sobre o Léo Lins. Um comediante brasileiro foi condenado a 8 anos de prisão por piadas preconceituosas, entre aspas, né? Contadas em 2020. A decisão marca o mais recente esforço do Brasil para impor limites à liberdade de expressão. E aí, o que pega aqui é o seguinte: se tem uma coisa que é cara aos americanos, é a liberdade de expressão. O Brasil se tornou definitivamente um case de censura internacional. Estamos na mídia internacional por condenar humorista à cadeia. O gesto autorizador do STF, iniciado em 2019, alimentou a ambição autoritária de demais juízes. É o que escreveu o constitucionalista André Marsiglia. E o STF continua na mira, inclusive da mídia nacional, da mídia tupiniquim aqui. Matéria do Estadão. O voto técnico e sensato de Mendonça contrasta com o ativismo judicial e a ameaça de censura que pairam sobre o julgamento do Marco Civil da internet. Bom que ainda há juízes no STF. Gustavo Moreno, parabéns. Parabéns, tem jornalista corajoso, tem jornalista peitudo ainda com coragem de escrever isso. Um voto pela razão no Supremo. Em tempos de histeria regulatória, é bom saber que ainda resta na mais alta corte quem compreenda que a liberdade de expressão é o primeiro e o último bastião da sociedade livre. Gostei. Achei bom. Tem que ser assim mesmo. E aí, a questão da liberdade de expressão vai chegar nos jornalistas, vai chegar nos esquerdistas, vai chegar em todo mundo que não ler a cartilha perfeitamente da forma que eles querem. Veja, por exemplo, o Ciro Gomes. Pois é, o Ciro Gomes agora é processado por Lula e recebe apoio do Eduardo Bolsonaro. Já tinha feito a matéria onde eu postei o vídeo do Ciro Gomes que reagiu, né, à ação do Lula, né? Agora, uma matéria local do Ceará fala: o ministro Ciro Gomes é alvo de mais um processo judicial. A Advocacia Geral da União impetrou com ação contra Ciro, após ela ter acusado o presidente de peculato e corrupção passiva. Em vídeos no YouTube e redes sociais, Ciro acusou Lula de receber vantagem financeira para a implementação do programa Crédito do Trabalhador. Ele também insinuou que Lula foi beneficiado com o esquema do mensalão. Cara, se o Ciro for condenado porque ele falou isso, aí, meu amigo, devolve para os índios que já não tem mais solução aqui na República das Bananas também. Ciro também insinua que o presidente obteve vantagem ilícita no escândalo do mensalão em 2005. Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, saiu em defesa do Ciro pelas redes sociais e se colocou à disposição para um diálogo sobre a censura. Olha só isso, né? Não eram os autoritários, não era o Eduardo, não era o Eduardo, não era o Bolsonaro, né? Cara, pelo amor de Deus, né? Tem gente que tá feliz com o governo do Lula, fazer o quê?
né? E aí, mais um jornalista sensato, Mário Sabina. Cala a boca, a luta dos democratas contra a liberdade de expressão. Pois é, os democratas querem calar você. A democracia brasileira avança firme sobre a liberdade de expressão e de imprensa, sem destemor da infâmia. A luta é sem tréguas, seja à sombra dos gabinetes ou à luz fria dos tribunais. Vejamos as últimas conquistas ao terreno inimigo. Cala a boca não morreu. Um jornalista do jornal Zero Hora foi condenado a pagar R$600 mil de indenização por danos morais a uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A jornalista publicou que a magistrada recebeu R$662 mil em abril. O crime foi chamar de salário o que é a soma de subsídios e verbas indenizatórias. Ela errou. Não podia ter chamado aquilo de salário. A juíza recebeu, a desembargadora, 662 mil e os colegas de trabalho dela é quem processaram a coitada da jornalista. Mas a coitada da jornalista defendia a censura do ministro Alexandre de Moraes, inclusive a condenação contra outros jornalistas. Ora bolas, né? Parece que o mundo não dá voltas. Ele capota. Cala a boca, já morreu. 2. O jornalista da sucursal paulista do Metrópolis, Luiz Vassalo, é alvo de um inquérito aberto pela Polícia Civil de São Paulo após ter publicado uma reportagem sobre a fortuna de um delegado conhecido que é ex-diretor do Departamento Estadual de Investigação. Luiz revelou o roubo bilionário de aposentados e pensionistas do INSS por associações vigaristas e mostrou depois de ser citado por um delator do PCC, o delegado blindou cerca de 10 milhões do patrimônio. Esse é o 2. E aí a gente pode falar também, né, do Léo Lins, a gente pode falar do Ciro Gomes, enfim, o que não falta é exemplo do quanto, né, o negócio aqui está acelerando, está indo rápido. Eu fui processado, vocês sabem, né, disso, que eu fui processado por um assessor, ex-assessor, não sei se ainda está, do ministro Alexandre de Moraes, porque eu ironizei uma matéria do Metrópolis. Sim, né? Então, não deu em nada, graças a Deus. Mas é isso. É o Brasil. É o Brasil, né? Fazer o quê? Vamos lá, pessoal. Próximo bloco agora para vocês. É o seguinte, em tempo de censura, em tempo de controle da verdade, o estúdio Quinto Elemento, ele fez uma publicação que eu achei impecável, né, sobre como eles controlam a narrativa. Existe um livro do George Orwell, 1964, onde é espetacular o momento que ele fala que quem controla o passado controla o futuro e manda no presente. Ou seja, quando você mente o passado e faz acreditar que guerrilheiros, assassinos, sequestradores eram heróis e que a polícia que ia atrás de guerrilheiro era bandida, você muda o roteiro de tudo, não é? Ou seja, tudo depende de como você conta. O Estúdio Quinto Elemento, né, peço escusas aqui para usar o vídeo deles, né, falou do massacre da Praça da Paz Celestial que aconteceu na China. Assiste isso aqui comigo. Assiste. No último dia 4 de junho fez 36 anos do massacre da Praça da Paz Celestial, onde centenas ou até milhares de pessoas morreram pelas mãos do regime chinês. O número exato permanece desconhecido porque o governo nunca divulgou. A imagem que ficou imortalizada no evento foi a do bravo chinesinho impedindo a passagem de um tanque do Exército Vermelho. Você pode ter acesso a essa informação, mas sabe quem não tem? O povo chinês. A censura na China é tão eficaz que muitos jovens chineses nunca ouviram falar do massacre, mesmo com acesso parcial à internet. A maioria das informações é mantida viva por chineses no exterior, dissidentes, jornalistas e organizações de direitos humanos. O Partido Comunista Chinês, PCC, proíbe rigorosamente a divulgação e discussão pública sobre o massacre da Praça da Paz Celestial dentro da China continental. O evento é um dos temas mais fortemente censurados no país e essa repressão à memória do massacre faz parte de uma estratégia estatal deliberada
de controle da narrativa histórica e da manutenção do poder político. É para esse regime aí que o Lula foi pedir ajuda para regular as redes. Sabe por quê? Porque é através das redes que você vai saber que o Lula gastou R$168 mil do seu dinheiro com um show particular de Roberta Sá em Paris. É através das Alguém conhece a Roberta Sá? Que tipo de música que ela canta? Eu não sei. redes que você vai saber que ele e a Janja saíram desse show para ir dormir num hotel cujas diárias custaram R$728 mil, mais do que um Porsche. Tudo para apenas 2 dias. Enquanto isso, você está ralando para conseguir comprar ovo e café. É pelas redes sociais que repercutem pedidos de prisão de humoristas, as contradições das prisões do 8 de janeiro, os aumentos de salários abusivos do poder público, os detalhes sobre o rombo do INSS, as picaretagens sobre o IOF e o PIX, ou mesmo os próprios discursos de Lula e os seus asseclas, que estão cada vez mais transparentes no seu autoritarismo. A gente está saindo da fase da ditadura envergonhada para a ditadura escancarada, onde quem faz rir é condenado à prisão e quem faz chorar esbanja cafonice regada a dinheiro público. E a livre informação é o seu calcanhar de Aquiles. No último dia 4... Pois é. Alguém questiona aí que essa reportagem está errada? Fala pra gente aí que eu quero saber. Pessoal, repercutir com vocês um vídeo, né, do senador Esperidião Amin. O senador Esperidião Amin, eu tenho um carinho muito especial para ele e para a senhora Ângela Amin, que são, assim, 2 figuras que eu tenho um carinho muito especial, né? Uma vez, há muito tempo atrás, 2, 3 anos atrás, tinha um projeto de lei que era de extrema importância. E eu fiz um vídeo falando, né, parabenizando o senador Amin, né, pela situação dos aposentados durante a pandemia, né? Uma coisa que acontecia em relação a isso. E aí o senador me ligou, descobriu meu telefone, me ligou e falou: olha, a gente é solidário, a gente vê que os bancos estão massacrando, a gente brigava por um projeto que era para suspender os projetos dos consignados durante a pandemia. O que o projeto consistia? Era o seguinte: durante a pandemia, os aposentados tiveram que socorrer os familiares. E aí tinha um projeto que dava 4 meses, ou seja, durante o período de pandemia, que parasse de se descontar os consignados dos aposentados. Então eles teriam um fôlego, né? A grana ia sobrar para eles. E aí eu defendi o projeto publicamente. O senador Esperidião Amin me ligou e falou: olha, conversa com a minha esposa, a Ângela Amin. E aí ele me atendeu assim de uma forma impecável. O cara é 100%, tá? Então, antes de mais nada, dá parabéns pro senador Amin aqui. E aí o que aconteceu? Matéria do Metrópolis. Em depoimento a Moraes, o senador defende o voto impresso, né? O senador Esperidião Amin defendeu a adoção do voto auditável como forma de garantir mais transparência no processo eleitoral, durante o depoimento a Alexandre de Moraes. O parlamentar depois como testemunho de defesa de Jair Bolsonaro na ação penal, que julga suposta tentativa de golpe de Estado. Faz-se necessária a impressão do voto para conquistar a confiança da população brasileira. Eu resumo isso como voto auditável, disse Amin. O senador também mencionou que o tema está em pauta no Congresso. Precisamos daqui a 12 dias, nós teremos a votação de um projeto de lei complementar que versa sobre o Código Eleitoral. Em uma das emendas que eu defendo e apresentei faz tempo, é exatamente sobre o voto auditável. É o que mostrou, né, o que aconteceu na Venezuela, por exemplo. Amin citou ainda um relatório da Polícia Federal, datado de 2 de outubro de 2018, que recomenda o voto impresso para fins de auditoria. Eu uso a expressão voto auditável. Eu vou defender essa tese, afirmou. A proposta do voto auditável foi uma das principais bandeiras de Jair Bolsonaro durante seu mandato. O ex-presidente alegava que o sistema eletrônico de votação brasileira era suscetível a fraudes. Então, isso aí, de certa forma, até irritou muito o ministro Alexandre de Moraes, essas falas do senador Esperidião Amin, né? Foi uma fala que acabou irritando aí o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que chegou a interpelar o senador e o senador falou: não, eu vou me reservar o direito de expor, de elucidar o que eu estou falando aqui. E continuou e falou bem na cara do ministro Alexandre de Moraes: tem que ter o voto auditável. Esse é o caminho, né?
E aí, o que vocês falam sobre o senador Esperidião Amin, né? Deixem no comentário. Eu deixo aqui o meu grande abraço ao senador e à esposa, a Ângela Amin, tá bom? Grande abraço a todos e muito obrigado por vocês que estiveram aqui, né, no nosso terceiro editorial atrasado, mas estiveram aqui com a gente. Muito obrigado.